Olá, irmãos, tudo bem? Estamos nessa série de vídeos referente ao porquê o crente adoece, ou com o título de porquê o crente adoece. Às vezes sai alguns vídeos picados no meio, dado ao fato que o canal é dedicado ao nosso grupo de WhatsApp. Então, se você pegou algum material picado e não entendeu, você pode comentar embaixo aí, deixando seu número de WhatsApp e nós adicionamos você lá no nosso grupo, né? Bom, voltando então a esse tema, por que o crente fica doente? Se a Bíblia diz, Isaías 53, e ele, falando nosso Senhor Jesus Cristo, levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? Então, nós temos essas campanhas triunfalistas de cura, milagre, prosperidade e tal, nessas religiões cristãs neopentecostais. Já não vou meter a esse assunto, porque, como eu disse, é um material para o nosso grupo de WhatsApp, onde estão os nossos irmãos que já foram tratados pelo Senhor nessas questões e entendem que esse movimento ele é carnal e não corresponde com a vontade do nosso Senhor Jesus e não obedece à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não significando que ali dentro desse movimento nós não tenhamos irmãos amados e sinceros. Claro que temos, né? Só uma explicação breve aí para irmãos que muitas vezes vão pegar os vídeos aqui fora do nosso contexto lá do grupo de WhatsApp. Para não carregar o grupo, a galeria do celular, então nós criamos o canal do YouTube, né? Bom, vamos lá então. Por que os crentes adoecem? Nós falamos já nos vídeos anteriores que o pecado é a causa de todas as doenças. Então, ele é a causa. Sem pecado não há doença. Quando o Senhor Jesus voltar, e que seja logo, estamos na expectativa, né? Mas quando ele voltar, ele vai restaurar a saúde. Eu estou aqui agora com boa noite, né? Isso aqui é espanta-mosquito, né? Eu estou com boa noite porque eu estou no meio da mata nativa, né? E tem zica-muia, não sei o que, do boi, da tatá lá. Então eu estou aqui repelindo os mosquitos, né? E tá muito bom assim, sem mosquito. Mas quando o Senhor Jesus voltar, nós não teremos mosquitos, não teremos mosca, não teremos bactérias malignas, né? Só as do bem. E o tempo de vida será de 1000 anos. Então, quem nascer na volta do Senhor Jesus, na implementação do reino milenar nele sobre a terra, depois da vinda do anticristo, e nós iremos começar um estudo sobre escatologia à volta do nosso Senhor Jesus, lá no nosso grupo lá de WhatsApp, né? Mês que vem. Então, quando ele voltar, não vai, o corpo vai ser perfeito, não vai ter doença, não vai ter selvageria, nada relacionado ao pecado. Eu tenho uns cães aqui que dormem com as galinhas. E o leão vai dormir com a ovelha, não vai haver nenhum tipo de maldade. Não precisaremos de arma de fogo, de segurança, etc, né? Estaremos 100% seguros, em paz. Dá sono, a gente vai deitar no meio da rua, dormir, sem medo. Não haverá medo. E depois dos 1000 anos, nós iremos para a cidade celestial eterna, recriada por Deus, né? Esses 1000 anos, eles são para testificar para o homem o descanso de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias. O sétimo é o milênio. E o homem, então, vai ter o testemunho de como seria o planeta Terra se ele não quisesse criar a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? É a independência de Deus. Eu quero morar no mundo do meu jeito. Eu que criei o mundo, eu sou dono do mundo. Eu disse haja planta e as plantas nasceram. Eu disse água, haja água e a água apareceu. Eu disse haja sol e o sol apareceu. Eu que mando em tudo, eu criei até Deus. Haja Deus e Deus passou a existir. Muitos vivem assim, né? Mas como se fosse essa a realidade, né? Não dizem isso com a boca, mas seu comportamento arrogante, hostil, demonstra isso, né? Soberba precede a queda. Então, no milênio, o homem terá o testemunho de como seria a perfeição do planeta Terra se o governo da Terra fosse do Senhor Jesus. O Senhor permitiu que o homem governasse a Terra para ele ficar indesculpável de que ele precisa de Deus, do Criador de todas as coisas, né? Então, será o testemunho cabal para as almas que forem lançadas no lago de fogo e enxofre, né? Bom, irmãos, dada essa explicação, enquanto o Merê não chega, nós vivemos num mundo de doenças, de enfermidade, de pecado. Esse corpo aqui, oriundo de Adão, ele é mau por natureza, então ele quer pecar, a gente já nasce com vontade de pecar, e o pecado é a causa de todas as doenças. O pecado original e o pecado que nós praticamos, né? É a causa de toda doença, né? Mas Deus não é masoquista, quer ver seus filhos doentes, né?
Então, a doença ela tem várias causas. É necessário que você assista os vídeos anteriores, né? Ah, disciplina, quando um filho de Deus, e a disciplina só vale para os filhos de Deus, não vale para o mundo não é disciplinado por Deus. Ele pode colher a lei da semeadura, Gálatas 4:6, né? Ou 6:4, que o homem plantar, isso ele vai semear. Então, se ele jogou uma pedra para cima, a pedra vai cair para baixo. A lei da semeadura acontece no mundo natural, tanto para crente como para descrente. Agora, a pessoa está plantando certo, Deus pode colocar uma doença só nos filhos dele para disciplina. Como nós vimos em várias passagens, não é um texto sem contexto, pretexto para heresia. É a vontade de Deus e Deus vem e disciplina o homem com doenças, né? A doença também pode ser para glorificar o nome dele, para exaltar. O Senhor Jesus enfermou, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele adoeceu, todo o mal caiu sobre ele ali na cruz. Foi um momento curto ali, né? Mas toda a maldade do mundo caiu sobre ele, né? Apóstolos ficaram doentes, o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, para que ele não se ensoberbecesse, né? Filimão, Timóteo, vários irmãos lá tinham enfermidades e andavam numa vida piedosa, numa vida reta. O principal dessa série de vídeos aqui, ó, o motivo de tudo aqui é limpar a consciência dos irmãos. É fazer os irmãos ter uma consciência sã. O que é uma consciência sã? É uma mente, uma compreensão de Deus sadia, limpa das mentiras desse mundo. Então, campanha da cura, toda quarta-feira Deus vai curar, e cura, 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 cura. O irmão lá foi curado, outro irmão foi curado. Ah, mas no domingo ele tá olhando Netflix, entretenimento, filmes eróticos, etc. Não faz sentido, entendeu? O diabo até pode dar uma cura para ele, mas não faz sentido. Não. Então, o objetivo é limpar a mente, entendeu? É limpar sobre a realidade das doenças, o porquê, né? Deus, nós podemos orar e Deus curar, como já aconteceu, quem está lá no grupo já vivenciou isso. Então nós podemos orar, Deus curar. Então isso é mandamento do Senhor, né? Orar pelos enfermos, mas as curas que os apóstolos faziam, também tem o nosso outro vídeo nessa questão, não existe mais. Só os apóstolos 70 poderiam fazer aqueles milagres lá, porque eles estavam escrevendo a Bíblia. Então, para provar que isso aqui era a palavra de Deus, eles ressuscitaram mortos. Deus testificava. Não é só uma oratória falácia, uma filosofia de vida. Deus se manifestou vivo e real com as palavras que saíam da boca dos apóstolos e da pena ali no papel, né? Bom, então, entendendo isso pelos outros vídeos que você não assistiu, você tem que assistir, né? Vamos agora para o texto de Lucas, capítulo 4. Verso de número, deixa eu dar um pause aqui para achar o versículo. 38. Ora, levantando-se Jesus na sinagoga, entrou em casa de Simão. E estava ali a sua sogra, e ela estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, os servia-os. Então veja, eu poderia aqui, nas emoções do homem, trazer várias realidades para esse texto aqui. Várias. Quais realidades? A que o homem gosta de ouvir. Então, eu poderia aqui trazer várias argumentações, várias realidades, né? Que uma vida é muito boa, sem doença, agora Deus vai curar e tal. Mas não é assim, irmãos, não é assim que funciona. Então, nós temos que ler um texto, mas esse texto ele está ligado a outros textos. E a gente não pode desligá-lo isoladamente. Esse texto ele traz uma verdade maior do que em si mesmo. Ele traz uma verdade do Senhor, como, por exemplo, Lucas 9, 50 ao 56. O Senhor Jesus ele foi entrar na casa do samaritano, na aldeia do samaritano, e os apóstolos foram na frente e bateram na porta, pediram pousada, lugar para dormir. Não deram. Então, eles ficaram bravos e pegaram um texto lá de Reis capítulo 1, verso 10. E disseram para o Senhor: Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu e consuma todos eles, como fez Elias? Veja, eles pegaram um texto lá de 1 Reis 1:10, que era o Velho Testamento, e tentaram aplicar ali naquela realidade ali. E é isso que as religiões cristãs, principalmente as neopentecostais, fazem.
Eles pegam um texto isolado e tentam aplicar a sua realidade de criança mimada, que é o que nós somos, egoístas, que eu quero ter saúde, eu quero curar, eu não entendo que a minha doença às vezes é por uma causa maior, né, eu quero saber de causa maior que os outros, o que que eu tenho a ver com os outros, eu quero que desça fogo e queima todos, Lucas 9, 50 e 56. Então o Senhor Jesus respondeu: vocês erram em não conhecer o amor de Deus, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo, né. Não, errai, não sabeis de que espírito sois, perdão, irmãos. Não sabeis de que espírito sois. Eu não vim condenar o homem, mas salvar. Lucas 9, do 50 ao 56. Então, se eu pegar um versículo isolado para fazer uma campanha de prosperidade, dar um lenço ungido de 500, começa com 500 reais, é leilão da benção, né? 500 reais, vou bater o martelo aqui, 5 de 500, né? Os pobres coitados que não tem nada, traga um 20 aí, faz o pix aí. Ah, meus irmãos, então, né, eu creio que os que estão ouvindo já passaram disso, mas fica aqui a fala para se o YouTube indicar para alguém, né? Isso é Satanás, infelizmente, no meio dos irmãos ali. Então, Lucas 9, dos 50 ao 56, eles fizeram isso, pegaram um texto lá do Velho Testamento, sabiam que o Senhor Jesus não fazia nada fora da palavra de Deus, dos escritos a seu respeito, e citaram a Bíblia para satisfazer a sua própria vontade para o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. O Senhor Jesus repreendeu duramente: errais e não sabeis de que espírito sois. Então eu não posso pegar esse texto aqui, que curou a sogra de Pedro, e dizer assim: ó, pega o copo com água, irmãos, eu vou estar orando por você, e Jesus vai curar você. Não, não posso. Por quê? Porque olha o que diz o texto. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, que estava, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogou-lhe por ela. E, inclinando-se por ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela levantou-se e logo o servia. Se eu orar por você que está doente, né? Você logo vai servir ao Senhor Jesus se você for curado agora, instantaneamente? Ou vai pegar o celular e olhar o Facebook? Ou vai botar uma série para assistir? Entende, irmãos? Não, não é assim. Isso é de Satanás. Isto, irmãos, é de Satanás. É usar a Bíblia no espírito de Satanás. Lucas 9, 50 e 56. Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não estão usando a Bíblia no espírito do Pai, estão usando a Bíblia no espírito de Satanás. Mateus capítulo 4. Satanás disse para o Senhor Jesus: está escrito. E o Senhor Jesus respondeu: também está escrito. Então Satanás queria usar a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras do Velho Testamento, para dissuadir, persuadir o Senhor Jesus. Mas se deu mal, né? Que o Senhor Jesus tinha o Espírito de Deus. Então, o que acontece, irmãos? Essas campanhas que as igrejas prometem, principalmente as neopentecostais, são as mais usadas pelo Espírito de Satanás para enganar as pessoas, né? Mas elas também pregam verdades. E tem pessoas que ouvem aquelas verdades, creem, aceitam Jesus como Salvador e são nossos irmãos. Então, dentro das religiões neopentecostais, nós temos irmãos amados lá, que com o tempo o Senhor vai ensinando o quanto os seus líderes são mensageiros de Satanás. Tanto irmãos que servem a carne, como incrédulos que se tornam pastores. Tem muitos, né, irmão? Então, o que que diz o texto aqui? Ora, levantando-se Jesus, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogou por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e essa deixou, e ela logo o servia. Então, quando ela foi curada, ela passou ali a servir ao Senhor Jesus Cristo. Agora, nós podemos observar um ponto aqui, ó. O Senhor Jesus, que é eterno, que ele existia no céu antes de vir ao mundo, e ele está lá sentado a diante de Deus, ele não nasceu da relação sexual de um homem com uma mulher, ele não tem a semente de Adão do pecado, ele conhece todas as coisas, conhece tudo. Ele poderia ter dito assim: ó, ela não está lavando a mão o suficiente, falta álcool e gel. Então hoje a ciência está bombardeando os irmãos de suplemento disso, suplemento daquilo, falta vitamina A, falta vitamina. O Senhor Jesus não falou nada disso. Ele é o médico dos médicos, ele é o criador do homem. Ele é o criador, ele não falou nada disso. Que a doença era por causa de falta ela comer mais fruta, falta ela comer mais verdura. Ele não falou nada disso. Ele simplesmente curou a febre. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes os irmãos de consciência fraca, porque o objetivo é limpar a mente e colocar uma consciência forte no Senhor,
começam a mudar a alimentação, isso e aquilo, para tentar curar uma doença, e Deus não quer curar aquela doença. Ele quer que você glorifique a ele com ela. Ele que permitiu essa doença em você, como nós lemos em todos os outros vídeos. Falamos, lemos, né? Interpretamos, entendemos no espírito certo. Nós sabemos que espírito sois, irmãos. Nós sabemos. Então veja, esse cuidado de ficar ali pesquisando tudo que é vídeo sobre saúde acaba muitas vezes não sendo agradável ao Senhor, porque ele não falou nada disso. Agora, aí muitos irmãos usam isso também como satisfação da carne, no espírito errado. Come tudo que é porcaria. Ah, não é o que entra que contamina. Não sabeis que espírito sois. Sim, tu tá usando um texto das escrituras, mas tu tá usando pelo teu prazer, pelo teu egoísmo. Tu tá destruindo todo o teu corpo em detrimento de um único membro, que é a língua. Só pelo sabor que tu vai sentir na língua, tu destrói todo o resto do corpo. Também diz as escrituras, não tentará o Senhor teu Deus. Isso nem alimento é, para começar. Nem alimento é. Então, o fato é que a questão é de que espírito sois, irmãos. Que espírito sois? Essa é a questão. Essa é a questão. Então o irmão começa com essa justificativa da carne, não é o que entra, que contamina um homem, etc, etc, etc. E o irmão já está com pressão alta, já está com diabetes, já está, né? Já está com 30, 40 quilos acima do peso e vai ficar lá numa cadeira de roda todo vegetativo. E aí não adianta ficar citando não é o que entra que contamina, porque contamina assim. Pega um potinho de veneno de rato e toma. Se não contamina, né? O apóstolo Paulo foi picado numa cobra, não aconteceu nada. Você não quer, por quê? Porque não é bom para a língua. Porque Coca-Cola é veneno de rato. E as pessoas tomam veneno para rato ali. É uma metáfora, né? Não literalmente que é veneno de rato. Mas muitas coisas ali são veneno, não são alimento. Só como é bom na língua, a pessoa toma. O que a língua não gosta, ela não toma. E aí começa a justificar o seu comportamento no espírito errado. E ainda tem a cara de pau de usar as escrituras, irmão. Então, o mais bonito é dizer assim, ó, não, eu sei, mas eu não consigo parar. Aí é mais bonito. A gente ora pelos irmãos, né? E eu não tô aqui definindo que alimento é certo e que alimento é errado, tá, irmãos? Eu usei o exemplo da Coca-Cola, não tô dizendo que é pecado beber Coca-Cola, não tô dizendo isso. Só usei ela como exemplo, né? Então, quando o Senhor Jesus curou ela, o Senhor Jesus não questionou se está faltando nutriente, se está faltando vitamina, se está faltando sol, que daqui a pouco ela não pega muito sol, já é uma idosa, né? Não questionou nada disso. Por quê, irmãos? Porque ela estava no Espírito certo. Ela conhecia a palavra, ela conhecia a verdade. Ela andava com o Senhor. Então ela sabia que ela não podia ficar comendo igual uma porca. E aí ainda dizer que não é o que entra que contamina o homem, né? Quando você vê um caminhão, irmãos, ó, você vê um caminhão. Aí lá tá escrito assim no caminhão, ó, 90 toneladas. Tá escrito 90 toneladas lá. Aí a empresa gananciosa, ela bota 150 toneladas. Quebra os amortecedores do caminhão. Caminhão numa curva tomba. Foi o diabo, irmãos? Não, foi tentar ao Senhor Deus. O nosso corpo, ele tem um peso, ele é físico, né? Ele é físico. Então ele obedece às leis da física. Então, se você pular de um edifício e tentar andar, as leis da física vão te jogar para baixo. Não tentará o Senhor teu Deus. Mateus capítulo de número 4. Aí o irmão, se ele bota mais peso para dentro do que o corpo foi projetado para ganhar, tá tentando Deus, vai quebrar um joelho, né? Um amortecedor, vai, meu joelho, não sei o que, não sei o que. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmãos. De que espírito sois? Lucas 9, verso 50 em diante. Tem que ler os textos que eu estou citando, irmãos. Não quero abrir em todos, né? Para não prolongar o vídeo, 20, 25 minutos máximo. Então o Senhor Jesus curou a febre dela porque ela era uma serva do Senhor. Imediatamente, estando boa, ela foi servir o Senhor. Então ela conhecia as escrituras. E o servo, ele usa as escrituras no espírito certo. Não no espírito errado. Não no espírito de porco. De se alimentar igual os porcos comem. Errado. Não, se alimentar direito. Então, o irmão, ele tem uma alimentação mais simples, come pouco, não tem nada a ver. Ali, pode comer uma alimentação melhor, isso não vai mudar nada. O Senhor guarda a saúde do irmão. Aqui não está falando que tipo de alimento. Não é a questão, o irmão come mais carne, outro só come legumes, isso é indiferente. Isso é indiferente.
Romanos capítulo 14, uns têm fé de comer carne, outros legume. Quem tem fé de comer carne, não julgue quem come legume. Quem tem fé de comer legume, não julgue quem come carne, porque o Senhor recebeu a ambos para si. Se faz para Deus, no espírito certo, está fazendo para Deus, Deus vai guardar a saúde. Agora, se faz para si mesmo, aí já está fazendo no espírito errado. Então a preocupação não deve ser em estar ali, ai, faltar álcool em gel nas mãos, não sei o quê, tem que, né? Não, é em que espírito eu estou fazendo. Às vezes, esse tempo eu falava com os irmãos, irmão, você está com alguma ansiedade. Ah, por quê? Porque a forma que você está comendo. Além da. Não é só a comida, você não para de roer as unhas, isso é uma ansiedade. Você tem que tratá-la no Senhor, não esconder ela na comida. Você não pode esconder a ansiedade na comida. Por quê? Porque enquanto você esconde ela, ela está ali prejudicando o corpo. E o Senhor quer que o corpo dele seja usado para servi-lo. Nós somos corpo do Espírito, templo do Espírito. E ele quer usar esse corpo para servir a Deus. Por isso que ele curou a mãe de Pedro, para que ela servisse os irmãos enquanto os irmãos tratavam dos assuntos ministeriais da palavra. Às vezes o irmão tem um dom de ministério, só que ele se preocupa muito, ele tem o amor pelos irmãos, e aí, às vezes ele quer fazer como o apóstolo Paulo fez, se dedicar ao trabalho, para ter o salário, às vezes ajudar o irmão financeiramente, só que o apóstolo Paulo foi obrigado por Deus a sair do trabalho, embora ele se esforçou para dar esse exemplo para os irmãos, e a tendência ao orgulho ao apóstolo Paulo era grande, por isso que Deus colocou nele um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, o mensageiro de Satanás. E o irmão ele não quer isso, né? E às vezes é o próprio orgulho, o irmão não quer isso, e Deus coloca uma doença para que o irmão se dedique ao ministério. Às vezes o irmão está usando a saúde dele ali para olhar a pornografia no celular, no computador, aí Deus coloca uma doença para tratar o irmão. Não tem nada a ver com cuidados naturais, nós não vamos escapar da mão de Deus. Agora, isso também não é justificativa para eu não me cuidar em nada. Então, em que espírito eu estou analisando a palavra de Deus, irmãos? Cuidados excessivos significa um medo. Falta de cuidado nenhum significa uma arrogância. Cuidados excessivos, medo. Não estou confiando no Senhor como deveria. Cuidado nenhum ou falta de cuidado, arrogância, soberba. Quero que as coisas do meu jeito, tô nem aí, eu quero prazer na língua aqui, então eu invento qualquer desculpa, eu uso ali qualquer texto. Estou usando o texto no espírito errado. Irmãos, creio que esse vídeo ajudou muito a compreensão dos irmãos. Creia no Senhor, Ele é o dono da saúde, Ele quer te dar saúde e Ele pode curar a tua doença. Mas Ele vai te falar, Ele fala contigo. O nosso Deus é vivo, Ele fala, não, vou te manter mais um tempo doente, que eu tenho um trabalho para ti, eu preciso trabalhar o teu coração, o teu espírito, preciso te usar de tal forma, preciso glorificar o meu nome, calma aí. Ele vai falar com você, dobra os joelhos e ore no espírito certo. Senhor, sou teu servo. O Senhor quer me curar? Eu vou te servir. O Senhor quer que eu te sirva com essa enfermidade? Eu vou te servir. Ore no espírito certo. Deus abençoe a todos nós, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.